Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula, onde hoje nós vamos conhecer o que é a biodiversidade, beleza? Antes de iniciarmos os nossos estudos, eu convido a você, que já tem acesso aos aplicativos, que garanta a sua assiduidade. Vai lá no ícone Atividades, no primeiro link e garanta a sua presença. Também peço para que você vá lá, pegue seu material, seu caderno, caneta, pegue o material de apoio, convide os colegas, essa aula vai ser bastante importante e interessante. Também deixo aqui um recado para todos os alunos que ainda não começaram a utilizar os aplicativos. Gente, é muito fácil. Se você tiver alguma dúvida, por favor, vá até a tua escola, lá tem uma equipe esperando você para te dar o suporte. E até aqueles que não dispõem das tecnologias, também vão até a sua escola, lá já tem uma atividade impressa esperando você. Assista essas aulas pela televisão e realize as atividades para que a gente possa garantir esse ano letivo. Bom, como eu falei, a aula de hoje, ela tem o principal objetivo de especificar o que é a biodiversidade. Já ouvimos falar bastante nisso. O que é biodiversidade? Mas não é só isso. Nós também queremos entender as diversas estratégias que o homem utiliza atualmente para defender essa biodiversidade. A biodiversidade é algo muito importante nosso. E o homem desenvolveu estratégias para defendê-la. Algumas dessas estratégias, como por exemplo as unidades de conservação, são os principais focos, objetivos da nossa aula. Conhecer essas estratégias, essas unidades de conservação, mas antes disso, nós precisamos entender alguns conceitos. Por exemplo, nós precisamos entender o que é um organismo, tá? O que é um ser vivo, o que é um conjunto de seres vivos, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um ecossistema. São definições muito importantes para que a gente possa discutir aí na sequência. Vamos iniciar então. Organismo. Organismo refere-se a qualquer ser vivente em sua individualidade. Então, quando eu pego lá um ser vivo qualquer e estou analisando esse ser vivo, eu estou analisando um organismo. Beleza? Mas o que é um ser vivo? O que o ser precisa ter para ser considerado ser vivo? Por que eu não posso pegar, por exemplo, esse controle e dizer que ele é um ser vivo? Existem diferenças. Primeiro, para que a gente possa ser considerado ser vivo, a gente precisa de algumas características. Primeiro, a gente vai precisar, um ser vivo, ele precisa ser constituído por células. Senão não vai ser vivo. Segundo, ele tem que ter grande capacidade em deixar descendentes. Se ele é formado por células, ele deve ter a capacidade de deixar descendentes. Terceiro, é chamado de ser vivo todo aquele organismo que tem metabolismo próprio, ou seja, ele tem condições próprias de manter essa vida, que a gente vai chamar de ser vivo. Tem condições de absorver energia, tem condições de fazer a troca com o ecossistema, tem a condição de transformar quimicamente os componentes que o ambiente nos oferece em capacidades de vida. Então, isso a gente chama de metabolismo próprio. Outra questão aqui, precisa ter um ciclo vital. Todo ser vivo, ele nasce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Além disso, todo ser vivo tem grande capacidade de mutação. Mas não aquela mutação que nós falamos lá, quando nós estávamos falando sobre a teoria sintética da evolução. Eu estou falando de mutação no aspecto da transformação. Vejam, pessoal, há um tempo atrás, cada um de nós aqui era um conjunto de células se modificando. E hoje, nós somos milhares de células que também estão no processo de mutação, de transformação. Né? O ciclo de vida, o nascer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer, nos mostra que o ser vivo é capaz dessa mutação. Tá bom? Se o ser que você está analisando, se o organismo que você está analisando não possui essas capacidades, então ele não é, para a ciência, considerado ser vivo. Beleza? Olha lá. Um organismo, um ser vivo individualmente é um organismo.
Mas quando esse indivíduo está reunido com outros indivíduos semelhantes a eles, eles formam uma população. Lógico, da mesma espécie, semelhantes a eles. Nós chamamos de população. E as várias populações? Olha a imagem. Aqui eu tenho populações de gnus, eu tenho populações de zebras, eu tenho populações de elefantes. Pode ter certeza, eu tenho populações aqui de micro-organismos, enfim. As diversas populações dentro de um mesmo ambiente, eu vou chamar de comunidade. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam? Um indivíduo, quando a gente estuda ele na sua individualidade, organismo. Os vários organismos da mesma espécie juntos, uma população. Várias populações de espécies diferentes no mesmo ambiente, comunidade. Tranquilo? Vamos ver. Qual desses fatores, com vocês, hein, não caracteriza um ser vivo? Estão lembrados o que precisa ter para ser chamado de ser vivo? Alternativa A, ser formado por células. Alternativa B, possuir a capacidade de sofrer mutação. Alternativa C, possuir a capacidade de deixar descendentes. Ou alternativa D, capacidade de se adaptar apenas em ambientes terrestres. É isso que é um ser vivo? Vamos lá, gente. Agora é com vocês, eu já volto.
E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó. Ser vivo é formado por célula. Ser vivo tem capacidade de sofrer mutação, sim. Ser vivo possui capacidade em deixar descendentes. Porém, ser vivo não é aquele que se adapta apenas a ambientes terrestres. A palavra apenas ali está comprometendo a frase. Seres vivos também se adaptam a ambientes terrestres. Beleza? Mas vamos lá. Nós vimos que um organismo é um ser individual dentro de um sistema. Nós vimos que vários indivíduos da mesma espécie formam uma população. E nós vimos também que várias populações formam uma comunidade. Vamos avançar. E as diversas comunidades? O que elas vão formar? Gente, as diversas comunidades vão formar um ecossistema. Beleza? Só que eu não posso dizer que ecossistema é o conjunto formado por comunidades. Não, o ecossistema é um termo mais abrangente e muito importante para que nós possamos entender lá na frente o que é uma biodiversidade e também o que são unidades de conservação. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês através dessa analogia o que é um ecossistema. Primeiro, ecossistema é todo e qualquer lugar onde nós encontramos meio biótico e meio abiótico. Olha lá, ó. Todo e qualquer lugar onde nós encontramos meio biótico e meio abiótico. O que significa a palavra biótico? Biótico significa vida. A letra A na biologia significa não. Então, meio biótico são os seres vivos. O meio abiótico são os seres não vivos. São os agentes, os organismos não vivos. Então, olha lá, ó. O meio biótico desse ecossistema que eu trouxe aqui é formado ali, ó, pelos corais, é formado pelos moluscos, pelos peixes, pela tartaruga. Então, eu ficaria aqui anotando todos os seres vivos que formam o meio biótico desse ecossistema. Notem, esse é um ecossistema aquático. Esse é um ecossistema complexo, porque ele tem vários seres vivos. Tranquilo? Tá, e qual é o meio abiótico desse ecossistema? Gente, abiótico são todos aqueles agentes que não vivem, mas que são fundamentais para aqueles que vivem. Nós podemos dividir esse grupo em fatores físicos e fatores químicos. Então, basta eu analisar o ecossistema e encontrar tudo aquilo que é fundamental para quem está vivo aqui, ó. A esses agentes que são fundamentais, indispensáveis à vida de quem está ali, eu vou chamar de meio abiótico, ou fatores físicos e fatores químicos. Uma outra coisa que é importante desmitificar é que ecossistema, como eu trouxe aqui, eu tenho um ecossistema complexo, um ecossistema aquático, mas existe ecossistema terrestre, por exemplo. A própria sala de aula, onde eu acho que vocês devem estar com saudade, pode ser chamado de ecossistema, porque dentro da sala de aula não tem seres vivos? Dentro da sala de vocês não tem os fatores, não tem os corpos não vivos que são fundamentais para quem vive? Analisem, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Olha um exemplo aqui, ó. Quem são os corpos, quem são os agentes que não vivem, mas que são indispensáveis àqueles que vivem dentro de um ecossistema? Nós vamos chamar de fatores físicos e fatores químicos. Entre eles eu tenho, olha aqui, um ecossistema terrestre e aqui embaixo o ecossistema aquático. Ó. Dentro desses dois tipos de ecossistema, ou podemos juntá-los todos e colocarmos num mesmo ambiente, no mesmo conjunto, eu digo assim, a luz é fundamental para aqueles que vivem. A terra é fundamental para aqueles que vivem. O gás oxigênio, que eu não estou vendo aqui, mas eu não consigo imaginar as cobras, o peixe, o canguru ali vivo sem esse gás. O gás carbônico, que é utilizado aqui pelos vegetais, representa um meio abiótico, né? É o fator químico. A temperatura, gente, lembra quando a gente fala sempre de temperatura? Uma temperatura agradável à vida também é um fator abiótico. Então, resumindo, olhando para esse ecossistema, quem seriam os
componentes do meio biótico desse ecossistema. Aqui eu poderia citar os peixes, os vegetais, o canguru, tá? O pássaro. Esses são os seres vivos. Quem são os seres? Quem são os componentes que não vivem? Os fatores físicos e químicos que dão suporte a esse tipo de vida aqui. A luz, a temperatura, o gás carbônico, o oxigênio, enfim. Entendam, ecossistema é todo e qualquer lugar onde eu tenho meio biótico e meio abiótico. Lembra que eu falei agora há pouco da sala de aula? A sala de aula, sim, pode ser considerada um ecossistema também. Porque lá dentro da sala de aula, nós temos os micro-organismos. Lá dentro da sala de aula, nós temos os seres humanos. São seres vivos, meio biótico. Mas na sala de aula, nós também temos uma temperatura agradável, senão esses seres não estariam lá. Na sala de aula, nós também temos a luz. Não é verdade? Na sala de aula, nós temos o gás oxigênio. E tudo isso é meio abiótico. É lógico, eu não posso comparar uma sala de aula com esse ambiente que eu tenho aqui, esse desenho que eu tenho aqui. São diferentes. Existem ecossistemas complexos e outros mais simples. O planeta Terra, por exemplo, é um grande ecossistema. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro o que é ecossistema. E agora eu venho com outro termo muito importante. Já sabemos o que é organismo, o que é população, o que são comunidades, que elas se unem junto ao meio abiótico e formam os ecossistemas. E agora eu tenho aqui um termo muito importante, é uma ciência, a ecologia. A ecologia é uma parte da biologia, essa área que a gente está estudando, cujo objetivo é entender essa relação que existe entre os seres vivos e o ambiente. Estudar ecologia é você observar as populações, as espécies e entender como é que elas se comportam frente ao ambiente que elas vivem. E mais, compreender como que elas se comportam entre elas mesmas. Olha a minha analogia, olha o desenho, a imagem que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma espécie, a ecologia vai entender sobre que aspectos? Sobre a evolução, a genética, a fisiologia, a anatomia, a biologia molecular. Ou seja, a ecologia, quando vê essa imagem, sobre o foco da ecologia, a gente quer interpretar qual que é a relação que existe entre esses seres vivos e o ambiente, quais são os tipos de nutrientes que esses seres abstraem do ambiente, o que o ambiente favorece para a vida desses seres, qual é o tipo de contribuição que esses seres aqui, em contrapartida, oferecem para os outros. Tá certo? É assim que a gente estuda ecologia. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Ó. Exemplo de fator físico em um ecossistema. Fator físico, hein? Alternativa A são as células. Alternativa B, as bactérias. Alternativa C, a luz. Ou alternativa D, os vegetais. Vamos lá, pessoal. É rapidinho, eu já volto.
E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, a luz. A luz é o fator físico do ecossistema, de um ecossistema, beleza? Entre essas alternativas, lógico. Pessoal, vocês viram, então, que um ecossistema ele é formado por seres vivos, meio biótico. Pois bem, a variedade, a quantidade de seres vivos que existe dentro de um ecossistema, eu vou chamar de biodiversidade, tá certo? A biodiversidade. Cada ecossistema tem a sua biodiversidade específica. E é a biodiversidade, é a manutenção da biodiversidade que promove o equilíbrio desse ambiente. Quando existe algo que interfere na biodiversidade, né? Sei lá, a extinção de determinados seres vivos, a dificuldade de determinados seres vivos na obtenção de alimentos, enfim, qualquer alteração no ambiente que promova uma alteração na biodiversidade também deverá comprometer o equilíbrio desse ambiente. Por isso, a biodiversidade é tão importante, pois é ela que promove o equilíbrio. Se nós temos o planeta Terra como um grande ecossistema, respeitar, cuidar, zelar da nossa biodiversidade é um trabalho de todos nós. Vejam vocês, desde a Revolução Industrial, quando o homem descobriu que poderia retirar da natureza os elementos necessários para uma vida mais cômoda, mais tranquila, de lá para cá, nós passamos por uma cultura de exploração ambiental. É lógico que todos nós queremos conforto na nossa casa. É difícil aquelas famílias que vivem sem, por exemplo, um controle remoto, um computador, um celular, um automóvel para se locomover, entre outras e tantas outras tecnologias. Mas vocês já pararam, já pensaram, já refletiram para saber de onde é que vêm esses materiais? Da onde que vem essa matéria-prima para a confecção de toda essa tecnologia? Ora, quando o homem descobriu que poderia retirar do ambiente, nós passamos por uma cultura de muitos anos no qual o slogan era exploração ambiental. Vamos explorar o ambiente, explorar no sentido de vamos conhecer o ambiente, vamos atrás lá do ambiente daquilo que a gente precisa. Explorar não no sentido pejorativo, mas no sentido de conhecer. Então, a partir daí, muitas coisas o homem adquiriu mesmo. Olha, nós passamos lá de 60 elementos na tabela periódica para 118, não foi à toa. Em pouco tempo, vamos dizer assim, na história da humanidade, em pouco tempo, foi graças a essa exploração do homem na natureza. Só que essa exploração, gente, tem um limite. Hoje nós vivemos um momento totalmente diverso, diferente daquele quando surgiu a Revolução Industrial. Nós vivemos num momento em que as sociedades precisam se conscientizar de que a gente precisa preservar, a gente não pode explorar, daí no sentido pejorativo, explorar o ambiente sem oferecer a ele algo em troca, porque o ambiente nos responde, e nos responde de forma severa. Estamos passando, no nosso estado, uma das mais graves crises hídricas da nossa história, e isso tem relação com a exploração ambiental. Estamos passando por um dos processos de maior aumento da temperatura no mundo. E isto, sim, está relacionado à exploração no nosso ambiente. Então, alternativas estão sendo criadas e foram criadas pelo homem para tentar evitar essa grande exploração do nosso ambiente, a fim de que ela não destrua o nosso patrimônio maior, que é a nossa biodiversidade. Lembrando que se eu sou um ser vivo e estou dentro desse ecossistema, eu também sou parte dessa biodiversidade. Eu sou mais um no meio dessa biodiversidade. Então, zelar pelos outros seres vivos é cuidar também da perspectiva que eu tenho. Tá? Então, vamos lá. Biodiversidade, então, é a variedade de animais e plantas
que estão lá na natureza, que estão dentro de um ecossistema. Aqui tem uma imagem da biodiversidade, ó. Não estou fazendo correlação de seres vivos, são seres microscópicos, macroscópicos, são animais, são vegetais, são insetos, enfim, é toda a diversidade do ambiente. E aí eu trago para vocês algumas alternativas encontradas pelo homem para amenizar um pouco esses desequilíbrios ambientais, para amenizar um pouco, para reduzir, né, de forma significativa a destruição no nosso ambiente e também a destruição da nossa biodiversidade. Entre eles, eu trago aqui primeiro, sustentabilidade. Esse termo aqui, por favor, vocês que ainda não, aqueles que não conhecem, sei que a maioria já conhece, mas aqueles que não conhecem esse termo, por favor, se familiarizem. Sustentabilidade. Sustentabilidade, o que é? É a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Então, agir frente à natureza, frente ao ambiente, de maneira sustentável, eu tenho 3 alternativas, eu tenho 3 possibilidades. Olha como ela é classificada. A sustentabilidade ambiental é a manutenção dos ecossistemas, garantindo a biodiversidade. Então, quando o homem utiliza a sustentabilidade ambiental, ele tende a achar estratégias para proteger os locais onde nós temos maior concentração de seres vivos, maior concentração de variabilidade, maior concentração de biodiversidade. A forma econômica e social, isso também compete a nós. Não é só a nossa função cuidarmos lá das unidades de conservação, cuidarmos dos nossos parques, cuidarmos dos nossos rios. Nós também temos funções econômicas e sociais que levam aos mesmos resultados. Olha a sustentabilidade de forma econômica. Como que eu interpreto a sustentabilidade de forma econômica? É utilizando hábitos que possam proporcionar, por exemplo, a reutilização, que possam reduzir o consumo de determinados componentes que estão agredindo a natureza. Ter uma visão sustentável, né, do aspecto econômico, é eu ter hábitos que não são hábitos consumistas. É eu ter hábitos de vida que os meus hábitos não atrapalhem a biodiversidade ou o ambiente. Tá? Eu vou dar exemplos para vocês na sequência, vai ficar mais claro. Da forma social também existe a sustentabilidade, que é favorecer aqueles que são os menos favorecidos, dar condições iguais a todo mundo. Isso também é sustentabilidade. Olha lá, pessoal, 4 R's da sustentabilidade. Em 1992, houve uma reunião aqui no Rio de Janeiro, a Eco 92, no qual foi introduzido algo que eles chamaram de 3 R's da sustentabilidade. Os 3 R's da sustentabilidade eram reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje, né, passado todo esse tempo, houve a adição de mais um R. Hoje nós chamamos os 4 R's da sustentabilidade, que são eles: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar por quê? Porque quanto mais informação eu tenho a respeito daquilo que eu consumo, daquilo que eu utilizo do ambiente, melhor eu vou poder agir frente a esse ambiente. Conhecer qual é a origem de determinado composto que eu tenho utilizado, qual é a origem de determinadas embalagens, qual é a origem que produz, por exemplo, a minha vestimenta, qual é a origem de tudo aquilo que me traz conforto, também me faz refletir sobre se aquilo ali realmente é necessário e como que eu poderia agir enquanto cidadão para que isso pudesse ser utilizado de uma forma mais consciente. Quando eu falo em reduzir, eu falo realmente em reduzir o consumo, né? A sociedade está muito consumista. Eu lembro na minha casa, quando nós tivemos, meu pai adquiriu a primeira televisão. A nossa primeira televisão, ela tinha uma caixa de madeira. E essa primeira televisão, ela nos acompanhou, eu me lembro que eu já era jovem,
né? Meu pai, quando comprou, eu era criança, eu já era jovem, já era maior de idade e a gente ainda tinha aquela televisão. Porque os materiais utilizados para a construção daquela televisão eram materiais não permanentes, mas tinham uma resistência maior. Lógico, se você for analisar, foram tirar, era madeira, de madeira, era uma caixa de madeira. Mas se você for analisar hoje, que os televisores, os eletrodomésticos têm um tempo de vida muito menos útil, muito menor, tempo menor de vida útil do que tinham aqueles materiais antigos, e isso faz a gente estar toda hora tendo que trocar, tendo que comprar mais, tendo que adquirir. Sai uma televisão nova, a gente vai lá e compra. Sai um eletrodoméstico novo, a gente vai lá, é uma novidade, um celular, a gente está com um celular que está conseguindo suprir as nossas necessidades, mas a gente tem a necessidade de ter o mais moderno. Isso tudo, gente, a gente pode evitar. A gente pode evitar, reduzir o consumismo, porque toda vez que eu compro algo, toda vez que eu adquiro alguma coisa, eu tenho que analisar que isso aí saiu de algum lugar. E normalmente saiu do ambiente. Normalmente isso tem provocado desequilíbrios no ambiente. E quem vai sofrer com esses desequilíbrios é a biodiversidade. Lembre, eu faço parte dessa biodiversidade. Portanto, eu vou ter consequências. Outro ali, ó, reutilizar. Já pararam para perceber, já refletiram naquilo que a gente compra? Se após eu utilizá-lo, eu vou conseguir reutilizá-lo de alguma outra forma? Já conseguiram ter essa reflexão? De no momento de consumir, ter também o espaço para refletir sobre a reutilização? E a reciclagem? Já refletiram no consumismo de algo que possa, de alguma forma, voltar ao consumo sem agredir o meio ambiente? Pensem nisso, gente. Isso é muito importante para a biodiversidade. Tá? As outras estratégias são as unidades de conservação. Unidades de conservação são regiões específicas, áreas específicas, controladas pelo poder público, né? Então pelo poder público federal, estadual ou municipal, cujo objetivo é proteger a biodiversidade. Tá? Então, o Estado, por exemplo, organiza, fecha um determinado local, transforma num parque, ou transforma numa unidade de conservação, ou num campo natural, onde ele será fiscalizado, não permitindo a ação humana lá, não permitindo a exploração humana nesse local. Por que eles fazem isso? Para garantir que a biodiversidade desse local não seja afetada. Beleza? É isso que nós vamos ver na sequência. As unidades de conservação. Nós temos dois tipos de unidade de conservação. As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Tá? Eu gostaria, para a próxima aula, que vocês, antes de virem para a aula, que vocês pesquisassem na casa, lá na região de vocês, se tem alguma unidade de conservação. Coloque lá, eu moro em Curitiba. Quais são as unidades de conservação perto de Curitiba? Eu moro em Londrina. Aqui em Londrina, quais são as unidades de conservação mantidas pelo poder público? Eu moro em Foz do Iguaçu. Aqui na minha região, quais são? Sabe por quê, pessoal? Vai ficar mais claro na nossa próxima aula. Porque na próxima aula eu trago para vocês algumas unidades de conservação. Beleza? E vocês vão ver como essa estratégia é eficiente na proteção e prevenção da nossa biodiversidade. Agora é com vocês. Biodiversidade é a variedade de animais e plantas presentes na natureza. É responsável pelo equilíbrio do planeta, o que é necessário para compreender a diversidade de uma região. Alternativa A. Diversidade genética e diversidade de espécies. Diversidade de meio biótico e especiação. Diversidade de fatores físicos e químicos. Ou alternativa, diversidade genética e adaptações. Agora é com vocês. Pensem que essa resposta aqui vocês vão ter nas aulas anteriores, hein? Já volto.
Daí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, alternativa A, a diversidade genética e diversidade de espécies. Pessoal, até a próxima aula. Não esqueçam, hein? Pesquisem quais são as unidades de conservação mais próximas da sua região. Na próxima aula eu trago algumas delas para vocês. Um abraço.